Paz do Senhor, irmãos. Hoje estaremos estudando a carta à igreja em Laodiceia. Algumas curiosidades sobre a cidade. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor e a cidade mais rica da Frígia. Conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, por seus serviços bancários, produtos feitos do pó frígio misturado com óleo, pomada para os ouvidos e colírio. Aquedutos forneciam água mineral de fontes termais, situadas a 10 quilômetros ao sul. Ficava localizada no Vale do Lico, próximo das cidades de Colosso, Filadélfia e Hierápolis. Laodiceia estava localizada num entroncamento de importantes rotas comerciais, assim como as outras cidades que já estudamos. Uma dessas estradas ligava o interior da Ásia Menor ao litoral, onde ficavam algumas cidades notáveis. A grande cidade de Éfeso, que possuía um dos portos mais importantes, era uma dessas cidades. Na antiguidade era conhecida como Dióspolis, mas em meados do terceiro século a.C., o governador sírio Antíoco II conquistou a região em que Laodiceia estava e reconstruiu a cidade com este nome em honra à sua esposa Laodice. Quando o Império Romano, em 133 a.C., fez de Laodiceia um importante centro administrativo e judicial. Também tinha em Laodiceia escola de medicina, na questão dos olhos, a oftalmologia, era muito conhecido na época em região. Havia teatros, templos, um estádio e um ginásio. Era uma cidade rica. Em 60 depois de Cristo, houve outro terremoto e os seus habitantes recusaram ajuda para a reconstrução, pois possuíam condições para isso. Havia ali também uma comunidade judaica. É muito importante passar esse resumo para vocês antes de entrarmos na carta para compreendermos algumas situações. Vamos agora a Apocalipse, no capítulo 3, e a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É importante lembrar que o Senhor Jesus se revelou a João, se mostrou já glorificado, e em cada carta ele tem uma apresentação, ou para cada igreja ele tem uma manifestação, uma apresentação. Aqui ele se apresenta dizendo: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Qual é o papel de uma testemunha? Falar aquilo que ela presenciou, que ela viu. No versículo 15 diz assim: Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Como Laodiceia tinha aquedutos em que a água era transportada para a região, ela poderia sair quente de um lugar, ela chegaria morna por causa do percurso, ou poderia ser de uma fonte de água fresca, também chegaria ali morna. Então, é importante lembrar que quando o Senhor Jesus se refere a esta igreja, ele não está falando de algo de qualidade. Porque a água quente, ela tem uma função, no caso das águas termais, e a água fria também servia para beber, já que era água mineral. Mas em questão de água morna, o que uma pessoa sente quando ela bebe uma água morna? Ela sente náuseas. O que são náuseas? São as paredes do estômago jogando de um lado para o outro o que entrou ali, seja líquido ou seja sólido, e as paredes do estômago começam a fazer isso,
porque entende que está fazendo algum tipo de mal e então a pessoa precisa jogar para fora aquilo ali. Perceba que é uma comparação muito forte. E quando você olha para as outras cartas, você percebe levantes, você percebe que inimigos se levantavam tanto da parte dos judeus quanto da parte dos romanos. Mas é interessante que nesse caso aqui nós não vemos isso. Não tem inimigos, porque o povo está vivendo num sentimento de superioridade e em total comunhão com as pessoas que não servem a Deus. Se não há um certo conflito, é porque a ideologia está parecida. Então, é dentro dessa linha de pensamento que nós vamos analisar. Conheço as tuas obras. Lembrando, como já estudamos, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós, cada cristão, nós fazemos parte deste corpo e como membros nós somos ativos e totalmente dependentes do cabeça da igreja, que é Cristo. Quando ele diz conheço as tuas obras, ele está falando não daquilo que fazemos apenas onde as pessoas nos veem, mas desde a intenção do coração até aquilo em que pratica-se em nome de Deus, ou pratica-se com naturalidade sem respeitar as leis morais e espirituais de Deus. Fazer parte do corpo não é algo simples, porque nós precisamos respeitar as regras. Cada instituição tem a sua regra. Cada religião tem sua conduta ética, moral e espiritual. No cristianismo não é diferente. Então aqui nós vemos o próprio dono da igreja se referindo às obras desta comunidade. 16. Assim porque você é morno, você não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Ou seja, o organismo está rejeitando aquilo que entrou e precisa sair, porque percebe-se que está fazendo algum tipo de mal. É o próprio Jesus falando. Porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então você percebe que eram práticas comuns, mas que estavam acontecendo no interior da igreja. Já estava introduzido. O versículo 17. Agora ele vai ser mais direto nas obras. Pois vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vamos por partes. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A riqueza natural, a riqueza humana, oriunda do dinheiro e dos bens, ela não tem nada a ver com a riqueza espiritual. Esta é a crítica do Senhor Jesus para quando um povo tem tudo o que se refere à mordomia, ao prazer carnal, mas espiritualmente, quando se procura, não se encontra obras, não se encontra pureza, não se encontra uma conduta que deva condizer com o que a palavra nos ensina. Então perceba que a riqueza material que muitos atribuem a bem espiritual, aqui nós temos um confronto. Não tem nada a ver o fato de uma pessoa estar bem materialmente e relacionar isso a espiritualmente. O crescimento espiritual, o crescimento interno, ele é muito difícil, porque ele é baseado na fé, no amor, nos testes que cada ser humano vai passando, na entrega, no tanto que eu renuncio, no tanto que eu me dedico, no tanto que eu perdoo, no tanto que eu filtro as situações, no tanto que eu estou disposta a renunciar dos prazeres carnais para servir a Deus. Ser
parte do corpo, ser membro do corpo de Cristo é algo muito difícil. E esta igreja estava confundindo o seu status, a sua posição social, a sua vida financeira com espiritualidade. Olha só, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Faz-me lembrar daquela parábola que Jesus conta, daquele homem que olha para os celeiros e diz: rico estou, abastado estou, eu tenho tudo. Eu vou aumentar os celeiros, eu vou enchê-los e vou desfrutar da vida. E aí Jesus encerra com uma pergunta dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Ou seja, as crenças de que depois da vida, desta vida, depois que morrermos, alguns creem que acabou tudo, outros creem que vão se desenvolver. Ei, cai tudo por terra. Jesus está fazendo as pessoas raciocinar. A maneira com que vivemos aqui, a conduta com que temos aqui, determinará para onde iremos após a morte. A vida cristã é uma vida de raciocínio. É uma vida de integridade controlada, firme, e a gente precisa saber o que está fazendo aqui e para onde estamos indo. E esta igreja, como eu passei no resumo para vocês, esta cidade era rica, tinha status, tinha influência e as pessoas estavam acostumadas. Perceba que a crítica não é contra a riqueza ou o dinheiro em si, mas quanto ao comportamento a respeito do dinheiro. Bem, estou rico abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz. A felicidade, ela não está nos bens materiais. Perceba como nós somos. A gente precisa de ter para se sentir alguma coisa, não é assim? Você não conhece uma pessoa que não tem dinheiro para nada, mas ela tem que comprar algo caro, algo de marca, porque ela precisa sentir que ela tem valor através de algo que ela adquiriu. A Bíblia, ela é muito realista e ela trabalha sempre o nosso ser e não o ter. O ter que a Bíblia trabalha é o que nós adquirimos internamente e espiritualmente. Fora isso, as coisas que nós temos, elas não nos definem. Olha só como nós temos a mentalidade de acumuladores. Vai lá na tua casa, na tua despensa e vê o tanto de coisa que você tem que você não precisa. Eu a mesma coisa. Não, mas nós guardamos porque um dia nós podemos precisar, não é assim? E a gente vai acumulando roupa, a gente vai acumulando comida, a gente vai acumulando calçado, a gente vai acumulando tralhas. Porque nós precisamos disso para ser feliz. E a felicidade nunca chega. E a felicidade, ela é um estado de espírito. Ela é interna. Tem pessoas que não têm quase nada e são realizadas, são satisfeitas. Perceba que a insatisfação é um ramo da infelicidade. Eu preciso de ter, eu preciso de possuir para tentar impressionar pessoas que não estão nem aí para a minha situação. Então, Jesus, ele não trabalha das coisas externas ou nas coisas externas. Ele trabalha a nossa mente, o nosso coração, nossa visão de mundo, nossa interpretação, o entendimento que nós temos das coisas espirituais para vivermos em paz, sóbrios, tranquilos, em direção à salvação. Então, ele diz o seguinte: nem sabe que é infeliz. Sim. Aí ele completa dizendo: miserável. Perceba, miserável é muito pior do que infeliz. É uma pessoa totalmente desgraçada. É uma pessoa que não tem nada. Tá, mas esse povo não era rico? Como que esse povo não tem nada? Espiritualmente eles não tinham nada. É disso que Jesus está falando. Ele não está falando das roupas, da aparência física, até porque onde se fabricavam tecidos, onde se tinha o comércio de lã,
onde se tinha até um status, não somente nessa cidade, mas nas circunvizinhas, como já estudamos. Então, perceba, esse povo estava acostumado com a seda, com púrpura, com lã, com tecidos caros. E Jesus está dizendo para eles: vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres. Ora, um povo tão rico, chamado de pobre. A verdadeira riqueza está em um coração que abriu as portas para o Senhor, que ele entrou, que ele fez com que o seu reino fosse sendo implantado no coração humano. Aqui está a verdadeira riqueza. Porque nós construímos palácios, casas, fortalezas. E eu acho muito legal isso, que quando você olha para a história, você percebe aqueles palácios lindos, maravilhosos, de milhares de anos que estão ali. E onde estão os seus construtores? Foram para o caminho de todo mortal. Todo ser humano passará pela morte. É disso que Jesus está tratando. Vocês precisam construir algo na eternidade, onde vocês irão viver, sobreviver, não sei nem qual é o termo correto. Vocês irão desfrutar daquilo que vocês estão construindo hoje. Pessoas sem entendimento, elas são voltadas somente ao material. Pessoas com entendimento, elas conciliam as coisas, têm uma vida equilibrada, vivem em paz e mentalmente elas trabalham por aquilo que é eterno. Bem, você é infeliz, miserável, pobre, cego. Cego é alguém que não vê. É alguém que precisa ser guiado, conduzido por outra pessoa. Perceba que Jesus fala desta igreja dentro daquilo que existia no seu dia a dia, na sua cidade, na sua produção. Eles produziam colírios. A medicina, para a época, era avançada. E Jesus diz: vocês são cegos. Vocês não enxergam. Porque enxergar espiritualmente é diferente de enxergar naturalmente. Visão natural, todos os seres humanos têm. Visão espiritual é algo que precisa ser recebido, aprendido, desenvolvido e conservado no coração, que é o entendimento espiritual. E por último, ele diz: vocês estão e são nus. Nu fala da exposição da vergonha. E, biblicamente, as roupas, elas simbolizam as obras, a pureza, a dignidade. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor fez uma roupa para eles, para esconder a sua nudez. Posteriormente, na terra, começou a existir todo tipo de vestimenta. E quando uma pessoa ela está longe de Deus, ela peca deliberadamente, ela está nua espiritualmente. Então a gente precisa de se vestir e também precisamos do revestimento. Qual é a diferença? É quando você coloca uma roupa normal, vou usar uma comparação muito simples. Você está vestido, mas afora está um inverno muito rigoroso. Você precisa colocar outra roupa por cima, um revestimento, uma proteção para suportar a pressão atmosférica. Então o que acontece? Revestimento da parte de Deus. Vestir primeiro esconder, revestir, estar pronto para os embates da vida e, no caso, como estamos falando da espiritualidade, das guerras espirituais, onde não são vistas muitas vezes a olho humano, mas é sentido no espírito, é sentida na alma. Vamos agora ao 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aqui Jesus está dizendo para essa igreja rica que precisava comprar dele ouro refinado pelo fogo.
puro. Aquilo que o fogo não destrói. Ouro, a prata. No caso do ouro, falando do valor e da glória e do resplendor, aqui fala das coisas espirituais, da santificação e buscar a glória de Deus e não a glória humana. A glória humana é temporária. A glória de Deus é eterna. Somente quem tem uma verdadeira conversão entende o que é glorificar a Deus, entende o que é buscar o ouro puro, refinado pelo fogo, sem nada de impureza, no seu resplendor, no seu valor. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Repito, não é somente a riqueza material, essa nos traz conforto, mas é a riqueza espiritual que nos conduz à salvação. Aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, em Jesus Cristo, não no que a cultura prega, não no que é nos ensinado, até porque se você olhar os ensinamentos, tanto desta época quanto de hoje, é o ser humano no centro. Não é Deus no centro. Porque Deus no centro significa que eu tenho que ficar no meu lugar como ser humano e eu preciso de cumprir propósitos, respeitar regras e reticência. Então, Jesus está dizendo, aconselho que de mim compre vestiduras brancas, ou seja, no relacionamento com Deus, as nossas vestes vão se transformando em branco, que é uma simbologia, para falar do refinamento e da pureza com que a gente vai desenvolvendo, irmãos. Ninguém nasce bom ou puro. Todos nós temos a semente do pecado, temos a rebelião do pecado no nosso coração. E precisa ser massacrado, precisa ser destruído para que a glória de Deus seja revelada. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo. Por isso que Jesus disse, aconselho que de mim compre vestiduras brancas, para que não seja manifesta a tua nudez. A nudez fala da vergonha produzida pelo pecado. Quando o primeiro casal teve noção que estavam nus? Quando pecaram. E, enfim, comprem de mim colírio para ungires os olhos para que vejas. Ou seja, o colírio natural, ele vai trabalhar só no teu olho físico. Jesus está falando da mente, dos olhos internos, se eu posso usar essa expressão, serem abertos, da compreensão das coisas. Quero usar algo que eu estava orando esses dias e o Espírito Santo falou comigo a respeito da verdade. Você já ouviu a expressão, eu estou do lado da verdade? Porque as pessoas defendem as suas verdades dentro da sua visão de mundo, dentro do nosso mundinho, dentro do nosso entendimentozinho. Nós cremos ou até criamos algumas verdades. E o Senhor Jesus, ele nos chama para a verdade plena. Só que a verdade plena dói, porque ela já vai nos confrontar. Então as pessoas preferem acreditar naquilo que elas mesmo criaram. E nesse caso aqui, Jesus está dizendo, vocês precisam de colírio para os olhos para que vocês enxerguem as coisas como elas são. Qual é o conselho, então? Comece a orar para Deus abrir os teus olhos espirituais. E esteja pronto para abrir mão de muitas coisas. Muitas pessoas não fazem essa oração porque não são dispostas a abrir mão daquilo que as está prejudicando. 19. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui nos lembra o quê? A nossa criação. Um pai zeloso, um pai cuidadoso, uma mãe, o que eles fazem? Não deixem o filho viver segundo as próprias vontades. O que mais tem é criança birrenta, é criança que faz o que quer. Lembra da tua infância? Eu lembro da minha.
quando nós tínhamos esse comportamento e nossos pais nos corrigiam e nos direcionavam para ter um bom comportamento. Por isso a gente cresceu e a gente consegue controlar os ânimos, a gente consegue respeitar as pessoas, sabe entrar, sabe sair, conversar, porque nossos pais nos dirigiram, nos corrigiram. Só que nós temos uma rejeição muito grande à correção. Corrija uma pessoa, como diz a Bíblia, corrija um tolo e ele vai se tornar teu inimigo. Corrija um sábio e ele vai te amar. Tem uma rejeição muito grande quanto à correção, porque ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser confrontado. Mas a correção é importante porque ela nos direciona para o bom caminho. Eu repreendo e disciplino todos a quantos amo. Então, ao invés de ficar dizendo que o diabo está se levantando, muitas vezes e em muitos casos, não é o diabo. É o próprio Deus nos corrigindo para que nós possamos voltar para o caminho correto. Aí ele diz assim: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui tem um chamado para a mudança de atitude. Vocês estão no caminho errado. E eu estou dando a oportunidade de vocês mudar de comportamento, mudar de atitude. Arrependimento, este é o segredo. O que é arrependimento? É chorar e dizer que vai mudar e continuar com a mesma conduta. Isso é fingimento. Arrependimento é quando no coração da pessoa ela compreende os fatos e ela decide no seu coração: não vou mais ter esta postura e essa conduta, porque ela é má, porque ela é enganosa. É isto que Jesus espera das pessoas. Primeiro, a palavra é transmitida. O raciocínio pertence à pessoa. O Espírito convence. E aí o arrependimento, sim, tem que ser produzido no interior das pessoas. Porque as pessoas que não passaram pelo processo do arrependimento, elas nunca frutificarão espiritualmente. E você tem que compreender que frutificar espiritualmente não é algo que você consegue sozinho. É somente através do Espírito. Então começa com arrependimento, para depois o Espírito produzir frutos em nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Salvação é pessoal. Eis que estou à porta. O evangelho é pregado. Você tem o direito de abrir o coração ou fechar. Nesse caso, não está falando da pregação fora da igreja, aqui está falando para a igreja. Perceba que nem todos que estão no âmbito religioso têm Jesus no coração. Aí, pelas obras, você entende o porquê que algumas pessoas negam a Jesus com o seu comportamento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Primeiro, quem arromba é Satanás, quem destrói é Satanás. O evangelho ele é tão maravilhoso e tão precioso que ele não é algo que é colocado goela abaixo, não. O evangelho é precioso demais para ser forçado. Tem que ser natural, a pessoa tem que abrir o coração de livre e espontânea vontade. 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Por quê? Porque Jesus é o herdeiro do trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Interessante que ninguém viu o Pai, mas em todo tempo Jesus revela o Pai. Ele fala para nós de Deus. O Deus visível é Jesus. O Deus Pai é o Deus invisível. Mas no final dos tempos nós conheceremos Ele. Hoje nós o servimos por amor, respeito, temor. Mas um dia o veremos face a face. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui ele encerra da mesma forma, dizendo: tem discernimento? Acredite. Não tem discernimento? Se conforme. Estou usando as minhas palavras. Mas, se ouvirmos a voz do Espírito, não seremos presa, não seremos enganados e herdaremos a salvação. Laodiceia, a igreja morna. Eu encerro dizendo para você:
elogio para essa igreja. Nenhum. Queixa, indiferença, subestimar sua posição diante de Deus. Correção, arrepender-se, buscar as verdadeiras riquezas espirituais. Julgamento, expulsão da boca do Senhor, vômito. Promessa, compartilhar do trono de Cristo. O que significa isso? Ser co-herdeiro, herdar junto, herdar por causa dele. Encerro dizendo, não é por merecimento, mas é por amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.